Os 4.000 anos, o número da redenção. E se os 400 já pesam na alma, os 4.000 anos nos colocam diante de algo que ultrapassa a história e toca a eternidade. Da criação de Adão até Jesus, transcorreram 4.000 anos. Adão trouxe o pecado ao mundo, Jesus veio para tirá-lo. 4.000 anos separaram o problema da solução e Deus não se apressou. Ele esperou o tempo certo, o momento exato, a geração escolhida. Mas há ainda outra camada da promessa feita a Abraão, pai de todos os que creem. Até os nossos dias também se consumaram 4.000 anos. O que isso significa? Que nós não somos espectadores distantes dessa história. Nós somos a geração que vive dentro do cumprimento da promessa feita àquele homem que saiu sem saber para onde ia, confiando apenas na palavra de Deus. O 40 formou indivíduos. Os 400 formou um povo. Os 4.000 anos formaram a história da redenção. E nós estamos nela. E diante de toda essa convergência numérica, cai por terra qualquer discussão sobre uma suposta separação entre o Antigo e o Novo Testamento. Há quem imagine que os dois livros contam histórias diferentes, de deuses diferentes para povos diferentes. Mas os números 40, 400 e 4.000 anos narrados aqui tornam o Antigo e o Novo Testamento absolutamente indissociáveis. Não há como entender Jesus sem Adão. Não há como entender a cruz sem o Egito. Não há como entender João Batista sem Malaquias. Não há como entender a promessa sem Abraão. A Bíblia não é uma coleção de livros. É uma única história, contada por um único autor, que usou o tempo inteiro como linguagem. E os números não mentem. Vale lembrar que em 1517, Deus levantou na terra Martinho Lutero, que afixou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg e sacudiu o mundo. Em seguida vieram Ulrico Zwinglio na Suíça, João Calvino, John Knox e John Wesley, dentre outros. Assim como aconteceu com aqueles homens da Reforma Protestante, nós hoje precisamos, pela revelação do Espírito Santo, compreender o que Deus quer nos revelar por meio dela nos nossos dias, porque Ele ainda está falando e a palavra ainda está viva. E diante de tanta repetição, de tantas circunstâncias em que Deus utilizou esses números ao longo de toda a história sagrada, surge uma pergunta inevitável. Por que razão a nossa geração estaria de fora? Por que o período de 40 dias? Por que o período de 40 anos? Por que os 400 anos? Por que os 4.000 anos de Adão até Jesus? Tudo demonstrado e registrado na Bíblia. E os 4.000 anos da promessa feitas a Abraão não estariam também dentro do propósito de Deus? Se ele nunca usou esses números por acidente, se cada ciclo teve um significado, uma entrega, uma libertação, uma revelação, então a geração que vive exatamente no cumprimento dos 4.000 anos da promessa abraâmica não está aqui por coincidência. Nós somos possivelmente a geração do cumprimento. Isso não é um detalhe, é um chamado.